para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Flora Maria Salles França Pinto. Eu tinha um amigo que tinha uma casa no centro histórico, o Geraldo Costa, Geraldinho. Era do tio dele. Então, assim, das primeiras vezes que eu vinha a Paraty, é onde é o sobrado ali atrás do Seu Zuzu. Eu tive algumas vezes por ali, depois acampei no Jabaquara. Eu tenho uma história com Paraty, na verdade, mais antiga, porque eu ia muito para Ubatuba e ainda não tinha Rio Santos. Então, das primeiras vezes que eu me lembro, eu vim no barco do padre, que saía lá de Ubatuba, paramos no Camburi, porque ele vinha deixando os caiçaras, né? Chamava Barca do Padre mesmo. E aí do Camburi eu subi a pé e consegui, assim, era perto já do Patrimônio, consegui uma ou duas caronas, estava bem na construção da estrada. Porque antes a gente descia pela Paraticunha, né? Sou dessa época. Nos anos 80, por exemplo, o Festival de Teatro de Rua era bárbaro, né? Podemos dizer que o Marcos Ribas, ele escolheu Paraty para morar quando ele contou, ele faz esse depoimento, quando ele chegou aqui e viu o teatro de rua acontecendo, né? Então, existiam, né, alguns festivais musicais que eram muito interessantes. Fora isso, né, a gente tinha, por exemplo, que nem o Bar do Valminho, onde era cultura pura, se debatia, mas muito se cantava e muito se declamava poesia. Era um lugar muito interessante em Paraty. E é isso, tinha a questão de ter filmagens em Paraty nos anos 80, né? E eu logo entrei para a escola, na verdade, né? Logo fui ser professora, muito antes de me formar, inclusive, né? Tive uma autorização para lecionar, porque tinha pouco professor em Paraty. Eu trabalhei no Sembra enquanto professora de escola pública estadual. Eu nunca saí do Sembra, foi a minha casa o tempo todo. E trabalhei em escola particular, né, no ETP e no Objetivo, principalmente numa época que as minhas filhas também acabaram estudando um pouco. E no município eu fiz um pouco tardiamente o concurso, em 92, para o segundo segmento. Aí trabalhei sempre na Pequenina Calixto, que antes chamava Ribeirinho, que antes funcionava na Mangueira. E o que acontece? O Sembra, ele tinha um papel cultural na cidade que era uma coisa assim, e que quando eu fui gestora eu tive a alegria e o prazer de poder reforçar esse aspecto de uma casa aberta aos estudantes, aos jovens, aonde se fazia cultura na cidade, porque na verdade a gente não tinha equipamentos culturais na cidade. Então, a gente passava cinema, filme no fim de semana, a gente trazia a ciranda para dentro da escola, fazia o arraiado Sembrão, e foi através da escola que eu conheci todo mundo que eu conheço hoje em dia. Tanto meus colegas professores, quanto o curso do magistério, uma coisa muito especial para Paraty. Todo mundo estudou no Sembra. Eu fico até muito triste quando a gente vê que a escola perde esse espaço de protagonismo, né? A escola pública no Brasil perdeu um pouco esse espaço de protagonismo e que era realmente muito importante para quem estudava e para quem trabalhava lá. Era uma referência, inclusive em termos de cultura, através dos animadores culturais, Temilton, Ailton Amaral. Os alunos ou os professores faziam trabalhos incríveis, né? E é isso, eu acabei realmente me sentindo parte da cidade por causa da escola, não há dúvida. E depois no município também. É uma cidade que sempre me puxou para uma atividade que me interessava. Principalmente conhecer as pessoas que faziam artesanato, as pessoas que cantavam ciranda. Os bailes eram, assim, cultura popular na veia, né? Então, é uma coisa que Paraty respirava e ainda respira, graças a Deus, com algumas modificações. Vira um pouco um produto turístico, mas não é um produto turístico, ela é bem real, assim. Eu acho que a cultura popular é uma das formas de cultura bem latentes na nossa cidade. E aí é isso, eu acabei vindo morar aos poucos,
Tive meu primeiro filho em 79 e já foi com um paratiense, né, com o Cacá, que era mergulhador. Então, nos meus primeiros anos, eu fiquei bastante no mar, conheci bem a costa. E depois, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era caminhar. Eu fiz de Cunha a Paraty, pelo Rio Pequeno, chegava ali no Rio Pequeno, fiz umas 2 vezes. A gente fazia aquele trajeto do Pouso da Cajaíba até a Ponta Negra, numa época muito antes, né, de ter que dormir lá no Seu Maneco, quando ele morava no Saco das Enchovas. Assim, aquilo para mim era um mundo muito, muito particular da vida caiçara, que me interessava muito. É um aspecto cultural de Paraty ainda vivo, né, que sempre me chamou muito a atenção e foi um dos fatores que fez com que eu ficasse. Depois me casasse com um paratiense, marceneiro, de família grande, e é isso, fui ficando.